Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez vamos falar um pouco sobre análise de acidente, baseado nesse acidente que vocês acabaram de ver nas imagens, aonde um caminhão bitoneira acabou causando um desmoronamento dessa escavação e levando alguns trabalhadores a sofrerem esse acidente, tá? Não tenho muitas informações referentes se teve ou não teve óbitos. Aparentemente, pelas imagens, parece que sim. Porém, fica ainda no ar se teve ou não, tá bom? Então vamos aqui para a análise. Primeiramente, um detalhe de extrema importância que nós temos que ficar atento, principalmente quando a gente vai fazer uma escavação, é entender qual é o tipo de solo que você está trabalhando. Isso é fundamental. Você tem que saber se o seu solo é um solo mais argiloso, areoso, porque dependendo das características do seu solo, você vai ter que tomar algumas medidas preventivas para evitar que situações desse tipo venha a acontecer. Como vocês podem ver na imagem, dá para perceber que o terreno em si é um terreno um pouco seco, não possui uma umidade. Quando um terreno ele é totalmente seco, principalmente essa questão do solo, ele acaba tendo vários vazios. Quando não tem uma boa compactação, ele acaba tendo muitos vazios entre uma molécula de um sólido do outro, e isso podendo, devido a uma questão de um peso, de uma carga pesada, que no caso aqui é o caminhão, fora também a vibração que esse caminhão também causa, porque o caminhão bitoneiro ele cria uma vibração em volta, então essa vibração devido a essa batida da massa dele, isso acaba também interferindo nesses vazios aonde está nesse solo, e assim causando uma fraqueza, mexendo também na sua estabilidade e causando esse desmoronamento que vocês viram. Mas como que eu posso prevenir isso? Primeiramente, é de extrema importância se vocês terem um especialista, um engenheiro ou documentos que mostre para vocês o tipo de solo que vocês estão trabalhando. E também a questão voltada para essa questão dos vazios. Dentro de laudos, teste de solo, lá mostra se possui muito vazio, se não possui muitos vazios, se é um terreno onde tem uma grande concentração de líquido e também o tipo de terreno, se é um terreno que se quebra com facilidade ou se ele se moda, que é o caso da um terreno mais argiloso. Outro detalhe também importante é determinar uma distância segura. Dependendo muito do tamanho na qual foi feita a escavação, você tem que determinar isso através de uma avaliação a distância que máquinas pesadas pode estar transitando ou em execução de serviço igual que está aí na imagem, para poder colocar ele sob uma distância segura, aonde ele não interfere, não perturba o solo, aonde tem essa escavação. Infelizmente na norma ela não tem esse pré-requisito, essas informações à tabelada. Isso vai depender muito de uma avaliação do cenário, até mesmo um procedimento interno, se por acaso a empresa for uma empresa experiente no assunto, já passou por várias situações, eles acabam através de análise de situações de incidentes que já ocorreram, eles determinam distância de segurança. Tem muitas empresas que adotam a distância de 3 metros da vara. Outras adotam uma distância um pouco maior, até mesmo o dobro do tamanho da profundidade aonde foi aberta essa vara. Exemplo, se essa vara foi aberta 2 metros, eles põem uma distância de 4, para que não tenha essa interferência. Outro método também muito utilizado é, em vez de fazer essa escavação reta, essa escavação de formato de uma parede, um paredão igual que está aí na imagem, eles fazem também aquelas varas em V,
aonde essa parede ela fica no formato inclinado. Isso ajuda na estabilidade, previne também que esse tipo de situações não venha ocorrer. É claro que ele não elimina essa situação, pode ainda acontecer, mas por ele estar utilizando o formato em V, que esse formato em V ele abre mais a abertura da vara, põe numa inclinação criando tipo um talude, aonde quando você vê que o solo está começando a sofrer algum tipo de alteração, através desse talude, ele vai começar a te dar sinais que o solo está passando por uma modificação devido a alguma interferência externa. Então, a vara em formato em V é um ótimo método também. Outro detalhe também, sempre fazer uma avaliação primária, sempre fazer uma verificação do solo, sempre verificar também todos os dias, porque muitas vezes a pessoa faz todo o procedimento hoje, aí passou a noite, teve uma questão de uma chuva, ou teve uma questão de um clima um pouco mais seco, isso acabou interferindo nas características do solo. Aí no outro dia ele vai executar aquele mesmo procedimento, aquele mesmo serviço, porém, como ele não fez aquela avaliação primária na questão daquele dia de trabalho, acabou causando um acidente. Então não é porque você fez uma vez e deu certo que vocês vão fazer isso constantemente nos outros dias. Todo dia o solo tem que ser avaliado. Todo dia o solo tem que passar por uma verificação para poder saber se ele está em condições mínimas para a pessoa poder entrar para trabalhar e também se ele está em condições de suportar algum tipo de carga que você for por próximo da proximidade dessa vara, tá? Nesse caso, voltando aí mais especificamente para essa situação, você viu que o solo não está em condições seguras, o que você tem que fazer? Afasta o caminhão, usa carrinho de mão mesmo, ou cria um mecanismo que possa levar através aí da prancha de uma distância um pouco mais distante da vara, e essa prancha levar a massa até para dentro da vara, ou fazer isso de forma manual através de carrinhos. Vai enchendo carrinho por carrinho e vai jogando. É um pouco mais demorado, mas é bem mais seguro do que colocar nessa situação que vocês viram aí na imagem. Então, métodos, procedimentos tem, porém necessita de avaliação, necessita de um profissional para poder verificar se essas condições do cenário consegue executar esse serviço. Muitas vezes é melhor você adotar serviços mais demorados, mas pelo menos você terá segurança naquela atividade. Tá? Então tudo isso passa por uma situação de uma verificação. Ok? Então essas são algumas informações através dessa análise. Vocês que tiverem mais opinião ou tiver uma análise que é um pouco mais diferente, estamos aqui para aprender mais. Fique à vontade, escreva nos comentários e dá o seu joinha, inscreva no canal e muito obrigado e até mais.